passado às companheiras de Meme. Até tarde da noite se ouvia tagarelar e cantar e dançar sapateado, de modo que a casa parecia um internato sem disciplina. Aureliano não se preocupou com a invasão enquanto não foram incomodá-lo no quarto de Melquíades. Certa manhã, 2 meninos empurraram a porta e se espantaram diante da visão do homem emporcalhado e peludo que continuava decifrando os pergaminhos na mesa de trabalho. Não ousaram entrar, mas continuaram rondando o quarto. Aproximavam-se cochichando pelas rachaduras, jogavam animais vivos pelas clarabóias e, numa ocasião, pregaram por fora a porta e a janela, e Aureliano precisou da metade de um dia para forçá-las. Divertidos pela impunidade das suas travessuras, 4 meninos entraram noutra manhã no quarto enquanto Aureliano estava na cozinha, dispostos a destruir os pergaminhos. Mas, imediatamente após se terem apoderado das folhas amareladas, uma folha angélica levantou-os do solo e os manteve suspensos no ar até que Aureliano voltou a lhes tomar os pergaminhos. A partir de então, não tornaram a incomodá-lo. Os 4 meninos mais velhos, que usavam calças curtas apesar de já se aproximarem da adolescência, ocupavam-se da aparência pessoal de José Arcádio. Chegavam mais cedo que os outros e dedicavam a manhã a barbeá-lo, a fazer-lhe massagens com toalhas quentes, a cortar-lhe e polir-lhe as unhas das mãos e dos pés, a perfumá-lo com água de colônia. Em várias ocasiões, meteram-se na caixa d'água para ensaboá-lo dos pés à cabeça, enquanto ele boiava de barriga para cima pensando em Amaranta. Em seguida o secavam, botavam-lhe talco no corpo e o vestiam. Um dos meninos, que tinha o cabelo louro e crespo e os olhos de contas rosadas como os coelhos, costumava dormir na casa. Eram tão firmes os vínculos que o uniam a José Arcádio, que o acompanhava nas suas insônias de asmáticos sem falar, perambulando com ele pela casa em trevas. Certa noite viram na alcova onde Úrsula havia dormido um brilho amarelo através do cimento cristalizado, como se um sol subterrâneo tivesse convertido em vitral o chão do quarto. Não precisaram acender a lanterna. Bastou-lhes levantar as tábuas quebradas do lugar onde sempre estivera a cama de Úrsula e onde o brilho era mais intenso para encontrar a cripta secreta que Aureliano II se cansara de procurar no delírio das escavações. Ali estavam os 3 sacos de lona fechados com arame de cobre, e dentro deles os 7.214 dobrões que continuavam alumiando como brasas na escuridão. O achado do tesouro foi como uma deflagração. Em vez de voltar a Roma com a fortuna inesperada, que era o sonho amadurecido na miséria, José Arcádio transformou a casa num paraíso decadente. Trocou por veludo novo as cortinas e o dossel do quarto, e mandou colocar ladrilhos no chão do banheiro e azulejos nas paredes. O guarda-louças da sala de jantar se encheu de frutas cristalizadas, presuntos e conservas, e a despensa, fora de uso, voltou a se abrir para armazenar vinhos e licores que o próprio José Arcádio retirava na estação da Estrada de Ferro em caixas marcadas com o seu nome. Uma noite, ele e os 4 meninos mais velhos fizeram uma festa que se prolongou até o amanhecer. Às 6 da manhã, saíram nus do quarto, esvaziaram a caixa d'água e encheram-na de champanha. Mergulharam em banho, nadando como pássaros que voassem num céu dourado de bolhas aromáticas, enquanto José Arcádio boiava de barriga para cima à margem da festa, evocando Amaranta com os olhos abertos. Permaneceu assim, ensimesmado, ruminando a amargura dos seus prazeres equívocos, até depois de os meninos se terem cansado e ido em tropel para o quarto, onde arrancaram as cortinas de veludo para se enxugar, e quebraram na desordem o espelho de cristal de rocha e arrebentaram o dossel da cama, tentando deitar-se em tumulto. Quando José Arcádio voltou do banheiro, encontrou-os dormindo amontoados, nus, numa alcova naufragada. Irritado não tanto pelos estragos como pelo nojo e pela pena que sentia de si mesmo no desolado vazio da Saturnal, armou-se de umas disciplinas de guarda eclesiástico que guardava no fundo do baú, junto com um cilício e outros ferros de mortificação e penitência, e expulsou os meninos da casa, uivando como um louco e açoitando-os sem misericórdia, como não o teria feito com um bando de coiotes. Ficou abatido com uma crise de asma que se prolongou por vários dias e que lhe deu o aspecto de um agonizante. Na terceira noite de tortura, vencido pela asfixia, foi ao quarto de Aureliano pedir-lhe o favor de comprar numa farmácia próxima um pó para inhalar. Foi assim que Aureliano fez a sua segunda saída à rua. Teve que percorrer apenas 2 quadras para chegar até a estreita farmácia de empoeiradas vitrinas com potes de louça, marcados em latim,
onde uma moça com a sigilosa beleza de uma serpente no Nilo aviou-lhe a receita do medicamento que José Arcádio tinha escrito num papel. A segunda visão do povoado deserto, iluminado apenas pelas amareladas lâmpadas das ruas, não despertou em Aureliano mais curiosidade que da primeira vez. José Arcádio chegou a pensar que havia barulho quando o viu aparecer de novo, um pouco ofegante por causa da pressa, arrastando as pernas que a clausura e a falta de mobilidade tinham tornado fracas e desajeitadas. Era tão segura a sua indiferença pelo mundo, que poucos dias depois, José Arcádio violou a promessa que tinham feito à mãe e o deixou livre para sair quando quisesse. Não tenho nada que fazer na rua, respondeu-lhe Aureliano. Continuou trancado, absorto nos pergaminhos que pouco a pouco ia desvendando e cujo sentido, entretanto, não conseguia interpretar. José Arcádio trazia para ele no quarto fatias de presunto, frutas cristalizadas que deixavam na boca um ressaibo primaveril, e em 2 ocasiões um copo de bom vinho. Não se interessou pelos pergaminhos que considerava mais como uma diversão esotérica, mas chamou-lhe a atenção a estranha sabedoria e o inexplicável conhecimento do mundo que tinha aquele parente desolado. Soube então que era capaz de compreender o inglês escrito, e que entre pergaminho e pergaminho tinha lido da primeira página à última, como se fosse um romance, os 6 tomos da enciclopédia. A isso atribuí no princípio o fato de que Aureliano pudesse falar de Roma como se tivesse vivido lá durante muitos anos, mas muito em breve percebeu que tinha conhecimentos que não eram enciclopédicos, como os preços das coisas. Tudo se sabe. Foi a única resposta que recebeu de Aureliano quando lhe perguntou como obtivera aquelas informações. Aureliano, por outro lado, surpreendeu-se de que José Arcádio, visto de perto, fosse tão diferente da imagem que tinha formado dele quando o via perambular pela casa. Era capaz de rir, de se permitir de vez em quando uma saudade do passado da casa e de se preocupar com o ambiente de miséria em que se encontrava o quarto de Melquíades. Aquela aproximação de 2 solitários do mesmo sangue estava muito longe da amizade, mas permitiu a ambos sobreviver melhor à insondável solidão que ao mesmo tempo os separava e unia. José Arcádio pôde então ajudar Aureliano a resolver certos problemas domésticos que o exasperavam. Aureliano, por sua vez, podia se sentar para ler na varanda, receber as cartas de Amaranta Úrsula, que continuavam chegando com a pontualidade de sempre, e usar o banheiro de onde tinha sido expulso por José Arcádio desde a sua chegada. Certa madrugada de calor, ambos acordaram alarmados por umas batidas desesperadas na porta da rua. Era um ancião escuro de olhos grandes e verdes que davam ao seu rosto uma fosforescência espectral e com uma cruz de cinza na testa. As roupas em farrapos, os sapatos rotos e a velha mochila que trazia ao ombro como única bagagem davam-lhe o aspecto de um mendigo, mas a sua conduta tinha uma dignidade que estava em franca contradição com a aparência. Bastava vê-lo uma vez, mesmo na penumbra da sala, para perceber que a força secreta que lhe permitia viver não era o instinto de conservação, mas o hábito do medo. Era Aureliano Amador, o único sobrevivente dos 17 filhos do coronel Aureliano Buendia, que vinha procurar uma trégua na sua longa e azarada existência de fugitivo. Identificou-se, suplicou que lhe dessem refúgio naquela casa que nas suas noites de palha evocara como o último reduto de segurança que lhe restava na vida. Mas José Arcádio e Aureliano não se lembravam dele. Pensando que era um vagabundo, lançaram-no à rua aos empurrões. Ambos viram então da porta o final de um drama que tinha começado antes de que José Arcádio fizesse uso da razão. 2 agentes da polícia que tinham perseguido Aureliano Amador durante anos, que o haviam farejado como cães por meio mundo, surgiram dentre as amendoeiras da calçada em frente e lhe deram 2 tiros de Mauser que penetraram certeiramente pela cruz de cinza. Na realidade, desde que expulsara os meninos de casa, José Arcádio esperava notícias de um transatlântico que sairia para Nápoles antes do Natal. Dissera-o a Aureliano, e inclusive fizera planos para lhe deixar um negócio montado que lhe permitisse viver, porque a cesta de víveres não tornara a chegar desde o enterro de Fernanda. Entretanto, tampouco aquele sonho final se haveria de cumprir. Certa manhã de setembro, depois de tomar café com Aureliano na cozinha, José Arcádio estava terminando o seu banho diário quando irromperam pelos vãos das telhas os 4 meninos que tinha expulsado de casa. Sem lhe dar tempo para se defender, meteram-se vestidos na caixa d'água,
agarraram-no pelos cabelos e mantiveram a sua cabeça afundada até que cessou na superfície o borbulhar da agonia e o silencioso e pálido corpo de Delfim deslizou até o fundo das águas perfumadas. Depois levaram os 3 sacos de ouro que só eles e sua vítima sabiam onde estavam escondidos. Foi uma ação tão rápida, metódica e brutal que pareceu um assalto de militares. Aureliano, fechado no quarto, não percebeu nada. Nessa tarde, tendo sentido a sua falta na cozinha, procurou José Arcádio por toda a casa e o encontrou boiando nas transparências perfumadas da caixa d'água, enorme e tumefacto, e ainda pensando em Amaranta. Só então compreendeu o quanto tinha começado a amá-lo. CD 19. Amaranta Úrsula voltou com os primeiros anjos de dezembro, puxada por brisas de vereiro, trazendo o marido amarrado pelo pescoço com um cordel de seda. Nota de rodapé. No original, Ángeles de Diciembre. Explicação do autor à tradutora. A tradução deve ser literal, porque todo mundo sabe que em dezembro chegam os anjos. Não os viu nunca? Apareceu sem avisar, com um vestido cor de marfim, um colar de pérolas que batia pelos joelhos, anéis de esmeraldas e topázios, e o cabelo redondo e liso, arrematado em pontas nas orelhas, como asas de andorinha. O homem com quem se casara 6 meses antes era um flamengo maduro, esbelto, com ares de navegante. Bastou empurrar a porta da sala para compreender que a sua ausência tinha sido mais prolongada e demolidora do que ela supunha. Meu Deus! Gritou mais alegre que alarmada. Como se vê que não há uma mulher nesta casa? A bagagem não cabia na varanda. Além do antigo baú de Fernanda com que a mandaram para o colégio, trazia 2 malas armários, mais 4 malas grandes, um saco para sombrinhas, 8 caixas de chapéus, um viveiro enorme com meia centena de canários e o biciclo do marido. Desarmado dentro de um estojo especial que permitia carregá-lo como a um violoncelo. Não se permitiu sequer um dia de descanso ao fim da longa viagem. Vestiu um batido guarda-pó de algodão que o marido trouxera junto com outros objetos de uso de motorista e empreendeu uma nova restauração da casa. Expulsou as formigas ruivas que já tinham se apoderado da varanda, ressuscitou as roseiras, arrancou as ervas daninhas pela raiz e tornou a semear fetos, oréganos e begônias nos vasos da amurada. Pôs-se à frente de um grupo de carpinteiros, serralheiros e pedreiros que consertaram as rachaduras do chão, nivelaram as portas e janelas, restauraram os móveis e branquearam as paredes por dentro e por fora, de modo que 3 meses depois da sua chegada, respirava-se outra vez o ar de juventude e de festa que tinha existido nos tempos da pianola. Nunca se vira na casa ninguém com mais bom humor a qualquer hora e em qualquer circunstância, nem ninguém mais disposto a cantar e dançar e a jogar no lixo as coisas e os costumes deteriorados. Com uma vassourada, acabou com as lembranças funerárias e os montes de cacarecos inúteis e instrumentos de superstição que se amontoavam pelos cantos. E a única coisa que conservou por gratidão a Úrsula foi o retrato de Remédios na sala. Olhem que maravilha! Gritava morrendo de rir. Uma bisavó de 14 anos. Quando um dos pedreiros contou que a casa estava cheia de fantasmas e que a única maneira de espantá-los era procurar os tesouros que tinham deixado enterrados, ela respondeu às gargalhadas que não acreditava em superstições de homens. Era tão espontânea, tão emancipada, com um espírito tão moderno e livre, que Aureliano não soube o que fazer com o corpo quando a viu chegar. Que gigante! Ela gritou feliz com os braços abertos. Vejam como cresceu o meu adorado antropófago. Antes que ele tivesse tempo de reagir, ela já tinha colocado um disco na vitrola portátil que trouxera consigo e estava tentando ensinar-lhe as danças da moda. Obrigou-o a trocar as esquálidas calças que herdara do coronel Aureliano Buendia, deu-lhe de presente camisas juvenis e sapatos de 2 cores, e empurrava-o para a rua quando passava muito tempo no quarto de Melquíades. Ativa, miúda, indomável como Úrsula e quase tão bela e provocante como Remédios a Bela, era dotada de um estranho instinto para se antecipar à moda. Quando recebia pelo correio os figurinos mais recentes, estes lhe serviam apenas para comprovar que não tinha errado nos modelos que inventava e que cosia na rudimentar máquina de manivela de Amaranta.
Era assinante de quanta revista de moda, informação artística e música popular se publicasse na Europa, e mal passava os olhos por elas para perceber que as coisas andavam pelo mundo como ela imaginava. Não era compreensível que uma mulher com aquele espírito tivesse vindo de regresso para um povoado morto, deprimido pela poeira e pelo calor, e menos ainda com um marido que tinha dinheiro de sobra para viver bem em qualquer lugar do mundo e que a amava tanto que tinha se submetido a ser levado e trazido por ela na coleira de seda. Entretanto, à medida que o tempo passava, tornava-se mais evidente a sua intenção de ficar, pois não urdia planos que não fossem de longo prazo, nem tomava decisões que não estivessem orientadas para a obtenção de uma vida cômoda e de uma velhice tranquila em Macondo. O viveiro dos canários demonstrava que esses propósitos não eram improvisados. Lembrando-se de que sua mãe lhe havia contado numa carta o extermínio dos pássaros, atrasara a viagem por vários meses até encontrar um navio que fizesse escala nas Ilhas Afortunadas, e lá selecionou 25 casais dos canários mais finos para repovoar o céu de Macondo. Essa foi a mais lamentável das suas numerosas iniciativas frustradas. À medida que os pássaros se reproduziam, Amaranta Úrsula os ia soltando aos casais, e demoravam mais para se sentir livres do que para fugir do povoado. Em vão procurou conquistá-los com o viveiro que Úrsula construíra na primeira restauração. Em vão falsificou para eles ninhos de esparto nas amendoeiras e espalhou alpiste nos telhados e alvoroçou os cativos para que os seus cantos dissuadissem os desertores, porque estes se espantavam à primeira tentativa e davam uma volta pelo céu, só o tempo indispensável para encontrar o rumo de regresso às Ilhas Afortunadas. Um ano depois da volta, embora não tivesse conseguido fazer nenhuma amizade nem promover nenhuma festa, Amaranta Úrsula continuava acreditando que era possível salvar aquela comunidade eleita pelo infortúnio. Gaston, seu marido, tinha cuidado para não contrariá-la, embora desde o meio-dia mortal em que descera do trem compreendesse que a determinação de sua mulher tinha sido provocada por uma miragem da saudade. Certo de que seria derrotada pela realidade, não se deu sequer ao trabalho de armar o biciclo, mas deu para perseguir os ovos mais visíveis das teias de aranha que os pedreiros desprendiam e os abria com as unhas, e passava horas contemplando com uma lente as aranhinhas minúsculas que saíam do seu interior. Mais tarde, acreditando que Amaranta Úrsula continuava com as reformas para não dar o braço a torcer, resolveu armar a aparatosa bicicleta, cuja roda anterior era muito maior que a posterior, e se dedicou a capturar e dissecar quanto inseto aborígene encontrava nos arredores, que remetia em vidros de geleia para o seu antigo professor de História Natural da Universidade de Luik, onde fizera estudos superiores de entomologia, embora sua vocação dominante fosse a de aeronauta. Quando andava de bicicleta, usava calças de acrobata, meias de velho gaiteiro e boné de detetive, mas quando andava a pé, vestia linho cru impecável com sapatos brancos, gravata borboleta de seda, chapéu de palhinha e uma bengala de vime na mão. Tinha umas pupilas pálidas que acentuavam o seu ar de navegante e um bigodinho de pelos de esquilo. Embora fosse pelo menos 15 anos mais velho que sua mulher, os seus gostos juvenis, a sua vigilante determinação de fazê-la feliz e as suas virtudes de bom amante compensavam a diferença. Na realidade, quem visse aquele quarentão de hábitos cautelosos com o seu cordão de seda no pescoço e a sua bicicleta de circo, não poderia pensar que tinha com a sua jovem esposa um pacto de amor desenfreado, e que ambos cediam às urgências recíprocas nos lugares menos adequados e onde o surpreendesse a inspiração, como fizeram desde que começaram a se encontrar, e com uma paixão que o correr do tempo e as circunstâncias cada vez mais insólitas iam aprofundando e enriquecendo. Gaston era não só um amante feroz de uma sabedoria e uma imaginação inesgotáveis, como também talvez fosse o primeiro homem na história da espécie que tinha feito uma aterragem de emergência e por pouco não se matara com a namorada só para fazer amor num campo de violetas. Tinham-se conhecido 3 anos antes de se casarem, quando o biplano esportivo em que ele fazia piruetas sobre o colégio em que Amaranta Úrsula estudava tentou uma manobra intrépida para se desviar do mastro da bandeira e a primitiva armação de lona e papel de alumínio ficou pendurada pela cauda nos cabos da energia elétrica. A partir de então, sem fazer caso da perna engessada,
Nos fins de semana ele ia buscar Amaranta Úrsula na pensão de religiosas onde viveu sempre, cujo regulamento não era tão severo quanto Fernanda desejava, e levava-a para o seu clube de esportes. Começaram a se amar a 500 metros de altura, no ar dominical das planícies, e se sentiam mais compenetrados à medida que mais minúsculos se iam fazendo os seres da terra. Ela falava de Macondo como da aldeia mais luminosa e plácida do mundo, e de uma casa enorme, perfumada de orégano, onde queria viver até a velhice com um marido leal e 2 filhos travessos que se chamassem Rodrigo e Gonçalo, e em hipótese alguma Aureliano e José Arcádio, e uma filha que se chamasse Virgínia e em hipótese alguma Remédios. Evocara com uma tenacidade tão ansiosa o povoado idealizado pela saudade, que Gaston compreendeu que ela não ia querer casar se ele não a levasse para viver em Macondo. Concordou, como concordou mais tarde com o cordão de seda, porque pensou que era um capricho transitório que mais valia matar com o tempo. Mas, quando já tinham transcorrido 2 anos em Macondo e Amaranta Úrsula continuava tão contente como no primeiro dia, ele começou a dar mostras de alarme. Já por essa época, havia dissecado quanto inseto era dissecável na região, falava o castelhano como um nativo e tinha decifrado todas as palavras cruzadas das revistas que recebiam pelo correio. Não tinha o pretexto do clima para apressar o regresso, porque a natureza o havia dotado de um fígado colonial, que resistia sem problemas ao calor da sesta e à água com micróbios. Gostava tanto da comida crioula, que uma vez comeu de enfiada 82 ovos de iguana. Amaranta Úrsula, pelo contrário, fazia vir pelo trem peixes e mariscos em caixas de gelo, carnes em lata e frutas em calda, que era a única coisa que podia comer. E continuava se vestindo à moda europeia e recebendo figurinos pelo correio, apesar de não ter onde ir, nem a quem visitar, e de que a estas alturas o marido carecia de humor para apreciar os seus vestidos curtos, os seus chapéus tombados para o lado e os seus colares de 7 voltas. O seu segredo parecia consistir em encontrar sempre uma maneira de estar ocupada, resolvendo problemas domésticos que ela mesma criava e fazendo mal certas coisas que corrigia no dia seguinte, com uma diligência perniciosa que teria feito Fernanda pensar no vício hereditário de fazer para desfazer. O seu temperamento festivo continuava agora tão desperto que quando recebia discos novos convidava Gaston a ficar na sala até muito tarde para ensaiar as danças que as suas companheiras de colégio descreviam com desenhos e terminavam, geralmente, fazendo o amor nas cadeiras de balanço austríacas ou no chão duro. A única coisa que lhe faltava para ser completamente feliz era o nascimento dos filhos, mas respeitava o pacto que tinha feito com o marido de não tê-los antes de completarem 5 anos de casados. Procurando alguma coisa com que encher as horas mortas, Gaston costumava passar a manhã no quarto de Milquíades com o esquivo Aureliano. Satisfazia-se em evocar com ele os lugares mais íntimos da sua terra, que Aureliano conhecia como se tivesse estado nela por muito tempo. Quando Gaston lhe perguntou como tinha feito para obter informações que não estavam na enciclopédia, recebeu a mesma resposta que José Arcádio. Tudo se sabe. Além do sânscrito, Aureliano tinha aprendido inglês e francês, e alguma coisa de latim e de grego. Como agora saía todas as tardes e Amaranta Úrsula tinha estabelecido uma soma semanal para os seus gastos pessoais, o quarto parecia uma filial da livraria do sábio catalão. Lia com avidez até alta hora da noite, embora pela forma em que se referia às suas leituras, Gaston pensasse que ele não comprava os livros para se informar, mas para verificar a exatidão dos seus conhecimentos, e que nenhum interessava mais que os pergaminhos, aos quais dedicava as melhores horas da manhã. Tanto Gaston quanto sua esposa gostariam de incorporá-lo à vida familiar, mas Aureliano era homem hermético, com uma nuvem de mistério que o tempo ia tornando mais densa. Era uma condição tão impenetrável que Gaston fracassou nos seus esforços de fazer intimidade com ele, e teve que procurar outro passatempo para encher as suas horas mortas. Foi por essa época que concebeu a ideia de estabelecer um serviço de correio aéreo. Não era um projeto novo. Na realidade, tinha-o já bastante adiantado quando conheceu Amaranta Úrsula, só que não era para Macondo, e sim para o Congo belga, onde sua família fazia investimentos no óleo de palmeira. O casamento, a decisão de passar uns meses em Macondo para satisfazer a esposa, obrigaram-no a adiá-lo.
Mas quando viu que Amaranta Úrsula estava empenhada em organizar um comitê de melhorias públicas e até ria dele por insinuar a possibilidade de regresso, compreendeu que as coisas ainda não eram para muito tempo e voltou a entrar em contato com os seus esquecidos sócios de Bruxelas, pensando que para ser pioneiro dava na mesma ser no Caribe ou na África. Enquanto progrediam as gestões, preparou um campo de aterragem na antiga região encantada, que agora parecia uma planície de pedernal esfacelado, e estudou a direção dos ventos, a geografia do litoral e as rotas mais adequadas para a navegação aérea, sem saber que a sua diligência, tão parecida com a de Mr. Herbert, estava infundindo no povo a perigosa suspeita de que o seu propósito não era planejar itinerários, e sim plantar banana. Entusiasmado com um acontecimento que, quanto mais não fosse, podia justificar o seu estabelecimento definitivo em Macondo, fez várias viagens à capital da província, entrevistou-se com as autoridades, obteve licenças e assinou contratos de exclusividade. Enquanto isso, mantinha com os sócios de Bruxelas uma correspondência parecida com a de Fernanda, com os médicos invisíveis, e acabou por convencê-los a embarcarem o primeiro aeroplano aos cuidados de um mecânico experimentado que o armasse no porto mais próximo e o levasse voando para Macondo. Um ano depois das primeiras mensurações e cálculos meteorológicos, confiando nas promessas repetidas dos seus correspondentes, adquirira o costume de passar pelas ruas olhando o céu, com a atenção voltada para os rumores da brisa, na espera de que aparecesse o aeroplano. Embora ela não tivesse notado, a volta de Amaranta Úrsula ocasionou uma mudança radical na vida de Aureliano. Depois da morte de José Arcádio, tornara-se um cliente assíduo da livraria do sábio catalão. Além disso, a liberdade de que desfrutava agora e o tempo de que dispunha despertaram-lhe uma certa curiosidade pelo povoado, que conheceu sem assombro. Percorreu as ruas empoeiradas e solitárias, examinando com um interesse mais científico do que humano o interior das casas em ruínas, as telas metálicas das janelas furadas pela ferrugem e pelos pássaros moribundos, e os habitantes abatidos pelas lembranças. Tentou reconstruir com a imaginação o arrasado esplendor da antiga cidade da Companhia Bananeira, cuja piscina seca estava cheia até a boca de sapatos podres de homem e sapatilhas de mulher, e em cujas casas devastadas pelo mato encontrou o esqueleto de um cão policial ainda preso a uma argola com uma corrente de aço e um telefone que tirintava, até que ele tirou o fone do gancho, ouviu que uma mulher angustiada e remota perguntava em inglês e respondeu que sim, que a greve tinha terminado, que os 3.000 mortos tinham sido jogados ao mar, que a Companhia Bananeira tinha ido embora e que Macondo finalmente estava em paz há muitos anos já. Aquelas correrias levaram-no ao prostrado bairro de Tolerância, onde em outros tempos queimavam-se maços de notas para animar a cúmbia e que agora era um desfiladeiro de ruas mais angustiosas e miseráveis do que as outras, com algumas lanternas vermelhas ainda acesas e com os ermos salões de dança enfeitados com fiapos de guirlandas, onde as macilentas e gordas viúvas de ninguém, as bisavós francesas e as matriarcas babilônicas continuavam esperando junto às vitrolas. Aureliano não encontrou quem se lembrasse da sua família, nem mesmo do coronel Aureliano Buendia, salvo o mais antigo dos negros antilhanos, um ancião cuja cabeça algodoada lhe dava o aspecto de um negativo de fotografia, que continuava cantando na porta da casa os salmos lúgubres do entardecer. Aureliano conversava com ele no arrevezado papiamento, que aprendeu em poucas semanas, e às vezes partilhava o caldo de cabeças de galo que lhe preparava a bisneta, uma negra grande de ossos sólidos, cadeiras de égua e tetas de melões vivos, e uma cabeça redonda, perfeita, encoraçada por um duro capacete de cabelos de arame que parecia o almofre de um guerreiro medieval. Nota de rodapé. Copio em tradução o verbete papiamento do Dicionário de Térmicos Filológicos de Fernando Lázaro Carreter, terceira edição corrigida, Gredos, Madrid, 1968, página 311. Papiamento. Língua crioula falada na ilha de Curaçao, ao norte do litoral venezuelano. Esta ilha foi incorporada à Espanha pelo seu descobridor, Alonso de Ojeda, em 1499. Em 1634, foi ocupada pelos holandeses. Era habitada na época por 1.415 índios e 32 espanhóis. Em 1648, começou o afluxo de escravos negros que os portugueses importavam da África. Em 1795,
a ilha passou para o domínio dos franceses. Em 1800, foi colocada sob o protetorado inglês, e em 1802 voltou para o poderio holandês. A sua língua oficial é o holandês.